querido colega da Neuroped, seja muito bem-vindo ou bem-vindo à nossa segunda aula da jornada Descomplicando Andadores. Eu sou Rebeca Heder, fisioterapeuta e especialista em neuropediatria, diretora das clínicas Espaço 7 e tenho mais de 20 anos de experiência clínica. Bora para esse evento? Nesse evento, você está aprendendo como desvendar o seu olhar sobre o universo de andadores para se tornar um profissional mais seguro e mais assertivo na hora de prescrever um andador e também de identificar o dispositivo mais indicado de acordo com a individualidade de cada criança, seja ela para troca de passos ou para estímulo ao treino de marcha. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum nesse universo dos andadores ou que você esteja começando a atuar na Neuroped. Na aula de hoje, você vai aprender os segredos por trás das estratégias terapêuticas com o uso de andadores na Neuroped. Me acrescentou muito na minha prática clínica, me deixou com mais segurança para poder fazer as prescrições, experimentar as possibilidades de andadores, as possibilidades de locomoção para esses indivíduos. Na nossa primeira aula da jornada, você aprendeu sobre para qual paciente indicar o treino de marcha, sobre a importância do treino de marcha para as nossas crianças, independente do nível funcional delas. Você aprendeu também o porquê treinar marcha é tão importante, as diferenças entre capacidade e desempenho e também a utilizar tecnologia a favor da sua terapia. Você deu os primeiros passos rumo a desvendar esse universo dos andadores e entendeu também por que é importante que você tenha esse conhecimento e seja um profissional capacitado para atender uma demanda das nossas crianças no que diz respeito aos andadores. Lembra que cerca de 70% das crianças que a gente recebe no nosso consultório ou clínica precisa de algum tipo de auxílio para realizar a marcha e você precisa ser o profissional capacitado para atender a essa demanda. E é por isso que se você ainda não assistiu a aula 1 da jornada Descomplicando Andadores, aqui nessa página tem uma barra de navegação onde você pode acessar esse vídeo. Assiste lá esse vídeo agora da aula 1 e só depois você volta para cá, tá bom? Porque não vai adiantar você conhecer todas as estratégias que eu vou te falar nessa aula se você não souber identificar para que indicar o treino de marcha e quais são os recursos possíveis para facilitar a mobilidade dos seus pacientes. Mas se você já assistiu a aula 1, tá tudo certo, é só seguir aqui comigo na aula de hoje, ok? Vamos lá, antes da gente começar a aula, eu quero rapidinho agradecer a todas as publicações de vocês, aos inúmeros comentários sobre a primeira aula da jornada que eu recebi lá na nossa comunidade exclusiva do evento no Facebook. Eu e minha equipe respondemos todos eles um a um. E se você ainda não deixou o seu comentário ou a sua pergunta, após o encerramento dessa aula, entra lá nessa comunidade exclusiva do Facebook, clicando no botão que está aqui embaixo e deixe o seu comentário lá. O mais impactante disso tudo não é só ver a quantidade de comentários ou as visualizações da aula, mas sim ver o nascimento de uma grande comunidade de profissionais que estão engajados e comprometidos com o seu aprimoramento e atualização profissional. Profissionais que estão dispostos a desvendar o universo de andadores justamente para se tornar profissionais mais seguros, mais assertivos nas intervenções e nas habilidades com seus pacientes. Agora bora para a aula? Vamos lá, lembrando que essa aula fala sobre todas as crianças e nunca é demais a gente lembrar. Quando eu falo, vai ser para o nível 4, para o nível 5, a gente lembrar que isso está querendo dizer ao Sistema de Classificação de Função Motora Grossa, o GMFCS. Então uma criança nível 4, ela tá aqui, ó. É uma criança nível GMFCS 4. Esse sistema ele foi desenvolvido para classificar as crianças com a condição de saúde de paralisia cerebral, mas ela vai se aplicar para que você transfira esse aprendizado para todos os seus pacientes, ok? Então aqui a gente vai falar desses níveis 3, 4 e 5, que são os níveis funcionais que precisam de algum dispositivo de apoio, apoios variados, para performar a marcha ou a troca de passos. Então, a gente vai começar do começo, né? Uma frase que fica redundante, mas que é importante. Eu coloco um vídeo bem simples para ilustrar esse slide e conversar com você sobre a questão da gente facilitar ou dificultar. E aí, primeiro contato do seu paciente com o andador. O que faz, né? É extremamente complexo. Eu confesso que para mim, eu recebo todos os dias aqui na clínica avaliações, enfim, nos meus atendimentos, esse desafio. É o momento de eu dificultar essa troca de passos, ou um desafio no treino de marcha, ou é melhor eu facilitar para que esse carinha fique animado e queira trocar passos? Então aqui eu mostro esse andador Rifton Pacer, ele está sendo utilizado na configuração posterior. Aliás, nos próximos slides vocês vão ver assim um pedacinho roxinho neles, onde eu falo, a gente vai começar a se familiarizar com o nome dos andadores. Então, para você pode ter o anota aí, você dá um print aqui na tela e vai ver de qual modelo que a gente está falando, ok? Então aqui esse andador Rifton Pacer em configuração posterior, ele tá de uma forma que eu falo que ele tá sequinho.
Sequinho, porque o único acessório que a gente vê nele são as manoplas para a condução do andador. Ele não tem suspensão parcial de peso com selim pélvico, ele não tem apoio de tronco, ele não tem separador de tornozelo, ele não tem sistema de separação de coxas, ele não tem nenhum outro apoio. Esse lindão, ele tá descobrindo a marcha dele em um corredor simples. Por que que é simples? A gente nota que esse terreno é de baixíssima complexidade, ele é liso. Ele não tem nenhuma complexidade para ele. Ele está começando a perceber que, ó, ele desviou daquela quina, ele veio para cá. Quando a gente começa a olhar alguns componentes, ainda eu vejo uma tensão na condução do andador. Então, é uma criança que bem provavelmente está começando a marcha com esse andador nesse ambiente. E aqui, por que que eu iria dificultar, por exemplo, liberando as rodas anteriores, se eu posso facilitar, deixando esse carinha sentir a autopropulsão e a autolocomoção? Então, a pergunta que a gente sempre precisa se fazer quando você vai falar de andadores, mesmo que já prescrito o andador, você vai optar pelos ajustes ou pela inclusão ou retirada de acessórios ou pela inserção de um ambiente variado de acordo com o seu objetivo e com a resposta do seu paciente. O mesmo paciente em ambientes diferentes pode utilizar acessórios diferentes ou ajustes diferentes de altura, de graduação de rodas, etc. Então sempre pense, quando você vai começar do comecinho, o que que eu quero? Minha estratégia é facilitar, aumentar a percepção, a possibilidade de percepção de autopropulsão, ou eu já estou incrementando, já estou lapidando o treino de marcha e eu já vou começar a dificultar, eu vou reduzir a altura de apoio de tronco, eu vou tirar a suspensão parcial de peso. O que você quer com isso? E saiba que sempre a sua estratégia vai ter um impacto positivo ou negativo no desempenho do seu paciente. E aí a gente começa também do começo relembrando as F-words, as palavras favoritas. Elas têm um vídeo lindo, ilustrativo aqui na nossa casa, que é uma instituição brasileira maravilhosa para tradução de conhecimento. Então, se você não conhece, vai lá no site deles, tem um vídeo muito bacana sobre as palavras favoritas. São 6 Fs traduzidos para o português, que sempre tem que estar na nossa cabeça quando a gente fala que é o objetivo das nossas intervenções, promover e viabilizar a função, a participação e engajamento da família no tratamento, o fitness, a saúde dos nossos pacientes, a interação com amigos, a diversão, tá sempre um do lado do outro, e pensar no futuro dos nossos pacientes, que a gente vai falar no slide mais pra frente. Então, detalhando um pouquinho as F-words, as minhas palavras favoritas, elas trazem na funcionalidade, eu vou ler pra gente sempre ter isso na cabeça, que é algo que parece às vezes óbvio para alguns terapeutas, alguns colegas que estão engajados nas atualidades da Neuroped, mas eu acho que assim, é sempre bom repetir, a gente lembrar que todos os objetivos das nossas intervenções têm que estar pautados nessas 6 palavrinhas, ok? Funcionalidade. Aqui esse carinha falando assim, pode ser que eu faça as coisas de um jeito diferente, mas eu posso fazê-las. Como eu faço não é o mais importante, por favor, deixe-me tentar. Quando a gente vai falar de andadores, eu vou fazer um link aqui para o primeiro F, que muitas vezes a gente está tentando um alinhamento ideal, restringindo qualquer compensação, qualquer desalinhamento que nos incomoda biomecanicamente e a gente não consegue ver função nisso. Então pense na funcionalidade para que ele consiga executar. Segundo, a família. A família, ela tá aqui para a gente, aqui falando em jornada de andadores, de uma forma muito, muito importante e essencial. Ela é essencial em todo o processo terapêutico. E é a família que conhece melhor a criança do que ninguém. Eu acredito que eles fazem o melhor para mim. Ouça, converse e aprenda com ele. Respeite-os. A gente vai ter lá para os últimos slides falando, não prescrevam um andador se a família não quer, porque eles não vão utilizar. Quem tem que querer os objetivos são da família ou do paciente ou do paciente. E nós estamos ali para alinhar isso e atender a essas demandas específicas de momento de vida. Saúde, aqui diz tudo do que a gente está falando de marcha, de movimento, de bipedestação. Todo mundo precisa estar em forma e saudável, inclusive eu. Ajude-me a encontrar maneiras para me manter saudável. E tudo que a gente fala aqui de estímulos, a troca de passos, marcha e um em pé ativo e dinâmico, é aqui, ó, o Fzinho do fitness, da saúde. Quarto F, amigos. Ter amigos na infância é muito importante. Ajude-me a fazer amizades com crianças da minha idade. E muitas vezes a interação com seus pares, olho no olho, facilita muito esse engajamento de algumas atividades. Estar na escola com um andador
numa mesinha onde todas as crianças estão pintando, é muito bacana. Não é a única forma de interação e isso tem que estar muito claro pra gente, que todas as formas de locomoção favorecem a interação, mas ela é uma delas que vai associando outros benefícios. Diversão, 5F, o quinto F. Infância envolve diversão e brincadeiras. É assim que eu aprendo e cresço. Ajude-me a participar de atividades mais divertidas para mim. Sempre tem que ter motivação. Ai, mas sempre, Rebeca, sempre. A criança só se movimenta quando ela tem prazer, quando ela tem objetivo. E quando ela tem uma motivação alta, o recrutamento muscular, o engajamento na atividade, a retenção desse aprendizado estão lá nas alturas. Então não deixe de favorecer momentos lúdicos e motivadores. E o último F, não menos importante, é o futuro. Um dia eu vou crescer, ajude-me a encontrar maneiras para me tornar mais independente e incluído na minha comunidade. A gente vai falar também sobre envelhecimento aqui nessa aula, um pouquinho, ok? Bora lá, então a gente está falando de saúde, de diversão e de engajamento. E não custa relembrar os benefícios do ortostatismo e da marcha. Então a gente tem basicamente que estar em movimento é uma forma de promover saúde por meio da atividade física de baixa intensidade ou de moderada e pode ser até intensa quando você tem uma corrida, por exemplo. Então promover atividade física na marcha é essencial. Com isso, a gente tem consequências positivas nos músculos e articulações, prevenindo deformidades, gerenciando as deformidades e posturas, bem como a redução de hipertonia, né? Que a literatura já traz uma comprovação muito boa pra gente, que a descarga de peso em pé ajuda no manejo da espacidade. Melhora também a densidade óssea, né? Se desenvolve pela boa nutrição, são vários fatores que previnem osteoporose, perda de massa óssea. Além deles, a descarga de peso e atividade muscular. A gente sabe o quanto nossas crianças ficam lá com aquele ruborzinho da face, até ofegantes quando estão brincando no andador, estão em movimento. A respiração e a circulação são positivamente afetadas durante postura vertical e atividade. Então as crianças que ficam sentadas por longos períodos, uma vez em pé, elas têm uma melhor capacidade respiratória, elas têm aumentada a incursão diafragmática, expansão de caixa torácica e também ativação do sistema circulatório. A interação social, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que participação e comunicação com seus pares na altura do olhar, o que a gente estava falando lá na diversão com os amigos. A cognição, ela é positivamente afetada quando a gente está ativo e em pé. Função gastrointestinal, a gente sabe o impacto que isso tem em muitas crianças nossas. Intestino preso, somente conseguem evacuar com o uso de laxativos. E a atividade física, ela favorece muito a função gastrointestinal. Melhor integridade da pele, porque eu estou tirando áreas de pressão, eu estou tirando comprometimento circulatório em pontos de proeminência óssea, muitas vezes por períodos prolongados, sentado. Então sim, a gente vai olhar também para prevenir úlceras de pressão e melhora da circulação sanguínea em pontos de pressão quando a criança está sentada. Além disso, músculos e articulações, a gente está prevenindo ali as deformidades. Opa, isso eu falei, repetir, girei aqui a... Bora lá. E aí, quando a gente falou do em pé, todos os benefícios que tem a autolocomoção, esse vídeo eu acho maravilhoso. A gente sabe que estar em pé estimula e permite interações mais alertas e mais engajadas. Vou rodar aqui esse vídeo enquanto a gente vai falar desses 4 pilares dos objetivos, né? Então aqui a gente tem essa fofura passeando com seu cachorro na rua e ela está se autolocomovendo. Ela está de forma independente, tá no loop, independente, trocando passos e deslocando o seu corpo no espaço. Aqui a gente tem, obviamente, os benefícios motores, que a gente já sabe, benefícios cognitivos, psicológicos e sociais dessa interação, dessa percepção do corpo dela no espaço. E aqui, mais pra frente, tem um outro vídeo dessa linda com o irmão dela atrás. Então essa interação e a sensação de independência e de pertencimento são muito lindas, a gente vê a criança se descobrir nesses processos. Aqui, ó, aqui, irmão, é demais? E aí, a gente falou na primeira aula sobre estar treinando marcha na esteira, na rua, no solo. Existem várias estratégias e recursos que eu posso estar buscando quando eu levo o meu paciente para a esteira, quando eu levo o meu paciente para a marcha do solo dentro da clínica ou na rua. Então, entender o porquê essa turma tá aqui,
quanto que eu estou trabalhando de motivação, de engajamento, de meta em chegar a algum lugar, isso é importante porque por exemplo, dessas estratégias aqui, eu estou trabalhando bem provavelmente uma navegação dela, de ir até a casa de uma amiga ou voltar para a casa dela. Eu posso trabalhar resistência, porque o atrito das rodas do andador no asfalto é completamente diferente do atrito das rodas do andador em um piso da clínica, como tinha daquele carinha lá do começo, né? Um piso bem lisinho, era escola ou alguma instituição. Eu posso estar trabalhando uma resistência. Eu trabalho sem dúvida nenhuma aqui na rua imprevisibilidade. Pode alguém passar aqui na frente, o farol fecha, a gente tem de repente um buraco no meio do caminho. Então a imprevisibilidade ela é extremamente rica de ser trabalhada em ambientes abertos quando a criança está pronta para ela. Okay? Trabalho de velocidade, obstáculo, direção do andador, resistência que eu já falei, a carga, os apoios variados, a suspensão ou não do peso corporal. Lembrando que não é obrigatório a gente utilizar a suspensão de peso corporal o tempo todo, porque eu coloquei a criança no andador. Eu posso usar para a mesma criança este acessório ou essa regulagem em um momento ou outro. Eu posso ter uma criança que dentro de casa ela performa bem com uma descarga total de peso corporal e quando essa família vai passear no shopping, essa criança vai passear com os amigos, para reduzir a fadiga, aumentar o tempo do desempenho dela no andador, alguma suspensão de peso corporal pode ser facilitatória. Então, de novo, depende. Na Neuroped a gente fala demais esse depende, né? Porque depende mesmo. A suspensão de peso, uma dupla tarefa e a instabilidade de terreno. E são só algumas das estratégias e recursos que a gente usa. Aqui eu provoco rapidamente um assunto que a gente vai puxando uma linha grande para falar, que é ter onde segurar sempre. Será que eu sempre preciso dar um apoio para o meu paciente? Aqui, para começar a história, a gente tem uma diferença entre, na terminologia em inglês, a gente tem dois termos para andadores, walker e gait trainer. Então, um andador e um treinador de marcha, uma tradução literal. Andador é esse dispositivo do Buzz, aqui, nessa foto é linda da Disney. Esse dispositivo do Buzz é um andador posterior simples. Então, sim, aqui o meu paciente precisa se segurar nele, para que ele consiga andar com esse andador em uma estrutura atrás dele. Poderia ser também um walker anterior, um andador anterior à frente dele. Aqui da Sofia, que ela está no NF Walker, é um andador que permite braços livres. E para a Sofia, então eu trago esse vídeo justamente para provocar essa discussão e que vocês tenham isso aberto como possibilidade. Para ela, se eu coloco manoplas e fixo membros superiores, fecho cadeia, como a gente gosta de falar, ela não performa a troca de passos, porque ela precisa de movimentos acessórios e compensatórios para recrutamento do passo. Então, pensar se segurar para algumas crianças é importante, melhora ou piora. Você não precisa, lembre-se disso, colega, por favor, você não precisa colocar o seu paciente no andador e amarrar a mãozinha dele ou ficar pedindo para ele segurar, se ele está bem e está performando, tem um desempenho favorável com as mãos livres. Nós caminhamos com uma biomecânica diferente quando eu estou empurrando alguma coisa do que quando eu posso contar com balanceio de membros superiores. Então pense nisso como uma possibilidade de variação. A gente vê aqui no vídeo da Sofia, em vários momentos do passo, ela faz essa movimentação e ela está bem alinhada. O NF Walker é um andador sensacional que favorece isso. Um alinhamento biomecânico favorável, com algum nível de inclinação selecionável. E aí ela consegue ter essa autopropulsão com alinhamento favorável e se divertir para Dedéu. Linda. E aí a gente vai falar de andador sobre a esteira. Uma das estratégias que são muito utilizadas hoje em dia é a esteira neurofuncional, a esteira da neuro. E a gente utilizar um andador sobre a esteira não é errado de forma alguma, é viável e possível por várias estratégias. Por exemplo, eu tenho aqui a Duda na esteira. De repente ela acabou de adquirir esse andador. Eu quero treinar na esteira para imprimir ritmo, cadência, controle de velocidade, enfim, inclinação, o que eu quiser. Mas eu quero também que ela se habitue ao dispositivo que ela acabou de adquirir. E isso é uma estratégia muito válida. Quando a gente utiliza o andador da criança em cima da esteira,
para que ela tenha uma habituação dos apoios, as estratégias que ela crie, associando ritmo e cadência que a esteira imprime, já sejam com os apoios que depois tem maior chance dela transferir esse aprendizado para solo, quando os apoios são os mesmos. Às vezes você utiliza uma estratégia de suspensão elástica com uma esteira dentro da gaiola, por exemplo, que não é errado. Mas a sua criança vai performar diferente lá do que ela performa no andador no solo. Então pense muitas vezes de uma chance maior de sucesso na transferência desse aprendizado quando você utiliza os mesmos apoios. Só lembrando que você precisa ter segurança no andador. Então nessa foto aqui, eu mostro aqui uma ancoragem de tiras rígidas segurando o andador na esteira, ok? Então pensa sempre em segurança dos nossos pacientes. Aqui a gente tem mais opções, né? E visualizações de andadores. Esse daqui é o andador Explorer, modelo Explorer da marca Vanzetti. Então, o B tá trocando passos assistido por uma condução manual com o objetivo de aumentar a amplitude dos passos, que a gente vá tocando o paciente com o menor nível de perturbação possível. Então, aqui as minhas mãos estão nas afos, é o que funciona bem para ele. E o andador está fixado na esteira com os apoios em uma atividade associada. A gente tem pedroca aqui com um crocodile posterior, aqui antecipando já o chutar a bola no andador. Lembra que eu falei de membros superiores livres ou não? Eu tenho aqui um andador amarrado na esteira, o crocodile, e para o pedroca, para este objetivo terapêutico, para essa estratégia, foi utilizada a fixação das mãos nas manoplas. Ele não está nada irritado com isso, então não é que você vai amarrar a mão da criança, ela vai ficar extremamente irritada com isso. Para ele, reduz uma compensação em castiçal que é muito forte e melhora o foco dele na tarefa do passe e do chutar a bola. Então esse andador também fixado na esteira, que é o Crocodile R82. Aqui, o outro andador do Gabriel é o Rifton, marca Rifton modelo Pacer, utilizado também amarrado sobre uma esteira. As rodas, lembrando que assim, para minha esteira, por exemplo, que é grande, é uma manta larga, as rodas ficam dentro da manta que está correndo na esteira. Se a sua esteira é menor, não tem problema as rodas estarem fora da estrutura. E até se a sua esteira é bem pequena, você pode colocar um step, um degrauzinho, algo que as rodas estejam fixadas. Ou, se a roda está no chão, você trava o freio delas e daí você vai precisar rever ajustes de altura, ok? Mas voltando aqui para o Gabi, ele está nessa condução de troca de passos num Rifton Pacer e com uma associação aqui, inclusive já era um final de terapia aqui de um rolo à frente para que ele possa fazer no interdisciplinar a performance com a terapeuta ocupacional e também associa a troca de passos. Então, são vários exemplos de esteira com andador. Mas e aí, solo ou esteira? O que é melhor, o que é pior, Rebeca? Tem resposta para essa pergunta? Não tem. É para quem? É para qual momento? E qual o objetivo? Aí a gente vai poder saber se é melhor um ou outro, ok? Então, pensando aqui de diferença entre esse trabalho, não é sobre solo e esteira, mas eu acho muito linda a ilustração da Karen Adolph, nesse estudo dela, que ela tem um layout de uma sala de jogos, do Playroom, que é a linha de pesquisa dela. Ela mimifica, né, um ambiente das crianças, então aqui são crianças típicas em um laboratório e um exemplo onde a criança está aqui, ó, deambulando sobre essa esteira, né, essa linha para a marcha. Então a gente vê as pegadas, o percurso que ela desenhou. E aqui um exemplo de um caminho natural de caminhada. Então quando um bebê está livre aqui na sala para explorar, a gente vê que a linha sobreposta ao diagrama em B mostra o caminho natural de caminhada de um bebê típico de 13 meses durante os primeiros 10 minutos. Olha o que esse cara faz em 10 minutos de brincadeira espontânea. Ou seja, ele pode estar numa sala explorando, navegando e trabalhando diversos outros aspectos de navegação. Eu correlaciono essa pergunta que eu joguei para você, solo ou esteira, um pouco trazendo essa ilustração dessa pesquisa da Karen Adolph, pensando que quando você trabalha um paciente em uma esteira, você não tem estímulos à tomada de direção, navegação, noção espacial, percepção de deslocamento do corpo no espaço. Se você quer essa noção, se você quer transferir esse aprendizado do treino de marcha para casa, para ele conseguir entrar num quarto, entrar na cozinha, na escola, navegar de uma sala para outra, o estímulo precisa ser livre para exploração, ok? Então não é melhor ou pior, são objetivos diferentes. E aí a gente tem rua como um objetivo, como uma estratégia extremamente rica. Quando a gente vai sair de ambientes fechados, a gente trabalha diversos aspectos. Aqui eu trago um compilado de imagens
e de estratégias que a gente tem, tanto com os pacientes que têm a marcha mais independente, quanto os pacientes com nível 4 e 5, que a gente tem vários estímulos da mobilidade na rua. E a motivação é o primeiro. Quem não fica motivado quando está fora de casa, né? Aqui a gente tem um propósito para caminhar, por exemplo, o Gabriel está caminhando para... Deve ter parado o vídeo ali. Aqui o Igor... Ah, gente, passa rápido esse meu vídeo, desculpa. Peraí que não vai passar o terceiro. Aqui a Catita, ela está caminhando para ver 3 rapazes que estavam tocando instrumentos musicais no parque nesse dia que nós fomos treinar a marcha lá. Então ela tem um propósito de caminhada e tem também imprevisibilidade do que a gente vai encontrar. A gente tem variação de terreno, então pisos, irregularidades, aqui é grama, aqui vai ser asfalto, obstáculos naturais, inclinações. Vou deixar o vídeo rodando aqui. Interações sociais, perturbações variadas de sons, de luzes, de vento, de automóveis, de buzina, de moto. A gente tem encorajamento dos familiares quando veem que você está transferindo esse aprendizado utilizando o andador da criança em ambientes comunitários, você está encorajando os familiares a transferirem isso também, a se arriscarem às vezes no final de semana de ir no parque com a criança. Muitas e muitas vezes, a primeira vez de uma criança no parque com um dispositivo auxiliar de marcha vai ser com você, terapeuta, e com os pais juntos, se possível. E aí você mostra o quanto é divertido para eles. Sim, é difícil muitas vezes pôr o andador no carro, chega lá, não tem onde estacionar, a calçada pode ser ruim, mas é possível e é extremamente prazeroso para as crianças. Ali a gente vai conceituar diversos fatores, então eu posso trabalhar parada em faixa de pedestre, eu posso trabalhar uma entrada numa loja, pagar alguma coisa, escolher alguma coisa no corredor de um supermercado. E aqui a gente faz muito em atendimentos interdisciplinares aqui na equipe da clínica. Então a gente vai muitas vezes a físico-ATO, trabalhar uma atividade externa, por exemplo, num supermercado. A rua tá aí para todo mundo poder acessar. Aqui, quando a gente começa a falar de estratégias para os nossos pacientes, a gente vai falar também das crianças nível 5. Então, lembra que caiu por terra, derrube da sua cabeça, o modelo hierárquico de desenvolvimento motor. O modelo hierárquico de que você só consegue, só pode trabalhar o seu paciente sentado ou em pé quando ele já controla a cabeça. Alguns adultos com paralisia cerebral que eu atendo não controlam a cabeça. Eu não sei se um dia vão controlar. Agora imagina só se o Felipe, que está com 16 anos, fosse privado dessa vivência deliciosa, aqui a gente está vindo passear para a oficina mecânica, se ele fosse privado dessa vivência, dessa riqueza de estímulos, porque ele não tem um controle cervical total, não controla a cabeça de forma independente, sustentada por longos períodos. E aí eu venho com esse dispositivo de tecnologia assistiva chamada HeadPod, para auxiliá-lo a fazer esse movimento lindo aqui, ó. Ele vai olhando para os lados. Então, ele tem um suporte vertical da cabeça, com graduação de resistência ou de facilitação diferentes pelos furinhos que tem o HeadPod, mas ele tem um movimento de rotação da cabeça totalmente liberado. E aí ele pode vivenciar a postura em pé, com um bom alinhamento de campo visual para explorar e rastrear o que ele quiser. E além disso, o cara tá andando e correndo, porque o Felipe gosta de dar umas corridas também. Muita gente pergunta desse equipamento, né, que a gente utiliza. Ele não é um andador, ele é um guincho de transferência. Esse meu é da marca Freedom. Existem da Cajumoro, existem, enfim, outras marcas hospitalares, muitas vezes para transferência de um paciente adulto do leito. Quando você utiliza ele com uma suspensão vertical, dessa forma, na condução da terapeuta atrás, ele serve também como um dispositivo auxiliar de marcha. Eu vou mostrar para vocês a Bibi também. Então, eu fui de um adolescente para uma pitica de 1 ano e meio, nessa época, essa japa maravilhosa. A gente falou dela na primeira aula. Então, aqui ela está voltando com a gardenia e ela está com o HeadPod, que eu mostro aqui, com uma tira da testa, o apoio de mento, existe um apoio occipital e aqui o suporte vertical da tira de silicone, acoplado em uma adaptação de PVC no andador da marca Rifton, modelo Pacer, tamanho 501, que é o tamanho P. Suporte circular de tronco, suporte pélvico flexível e um apoio posterior de cabeça em faixa de neoprene, para que ela não tenha uma hiperextensão da cabeça que desorganize a Bibi na iniciativa de passos.
mais adaptações para andar. Falando dessa japinha linda, maravilhosa, eu vou mostrar um dia que o nosso andador esse suporte PVC tinha quebrado, enfim, a gente estava fazendo uma manutenção dele. E aí eu adaptei um andador G, então é o que muitos colegas perguntam, falam, nossa, eu não consigo comprar esse monte de andador. Eu também não conseguia, né? Eu tenho hoje, quase todos os andadores aqui na clínica, eu fui comprando um a um. E no começo eu não tinha nenhum, né? O meu primeiro andador, por sinal, foi esse aqui. O primeiro andador que eu tive na minha clínica, tem 13 anos que eu comprei ele, e é uma baita marca Rifton e dura um tempão, né? Com um uso bem massivo na clínica. Então, o primeiro andador que eu tive, esse só tinha ele. Os pacientes maiores iam no braço. Aí, como eu senti isso, eu comprei um tamanho G. E sabia que o tamanho G, você pode também fazer adaptações, pensar fora da casinha e trabalhar uma criança de 1 ano e meio no andador tamanho G, com algumas adaptações. Então, o que a gente fez aqui da Bibis, na brincadeira dela, eu modifiquei o tipo de apoios e trabalhei uma suspensão vertical por meio do colete. Esse daqui é o FlexCorp Walk, um colete associado de suspensão que a gente vai falar no finalzinho da aula, a forma que ele é utilizado. Tô puxando ela para trás porque ela acha divertidíssimo, tá? E aqui a gente tá brincando de corrida na descida. Então, eu utilizei essas adaptações do andador, porque é o que atendia a ela nesse momento para que a gente continue brincando de corrida. Aqui eu sento na estrutura, uma forma bem bacana de você pensar para te facilitar e agilizar. E aqui a Bibis vai, alguns momentos, entrando sozinha os passos, outros momentos eu ajudando, mãos livres, e ali a gente sai correndo, você vai ver se ela gosta muito ou pouco dessa brincadeira ali no final, ó. A carinha de Bibis, maravilhosa. Linda. Aqui eu vou parar nesse momento aqui do vídeo para mostrar que você não tem todos os andadores nessa clínica, é muito difícil, realmente caro para Dedéu a gente sair tendo muito andador. Mas a gente trabalhando com o que a gente tem, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu trabalho aqui com um andador de estrutura maior, uma criança menor, eu adapto uma suspensão, você pode adaptar um cinto da gaiola no seu andador. Então, pensar dessas formas variadas viabiliza. Eu poderia muito bem virar e falar, esse dia o andador P tá para conserto, não vamos treinar a marcha, vamos trabalhar aqui estacionário, alguma coisa. Mas a Bibis ama, né? Dá nem pra dizer, ama sair pra rua e sentir todo esse movimento, esses estímulos. Então, aqui foi adaptado o headpod aquelas tirinhas, aqueles kits de gaiola, né, corda fixa, o headpod e o FlexCorp, ok? Então, são possibilidades que a gente vai encontrando para viabilizar o movimento. Então, essa é uma questão que muita gente tem, adaptar para brincar. Uma outra adaptação que é quase semelhante àquele Rifton, né, aqui é o Rifton Tran, uma sequência de Rifton, não é propaganda da Rifton, tá? Se a Rifton quiser me... nem conheço o dono da Rifton, mas é uma marca muito conceituada no mercado. Foi a primeira marca lá nos Estados Unidos, a primeira empresa lá nos Estados Unidos que começou a produzir andadores para crianças mais graves. Lá em 1980, mais ou menos, eles começaram a produzir andadores, até hoje dominam o mercado nos Estados Unidos, nas escolas e para todos os estímulos que tem das crianças mais graves. Aqui é uma variação que eu trago do Rifton Tran, que é um modelo deles motorizado. Então a Manu tá aqui também numa montagem semelhante ao que a Bibi eu mostrei antes, né? Ela tem headpod, ela tá com FlexCorp Walk na suspensão vertical. E aqui eu tô sentada no step atrás pra gente sair correndo. E a carinha dela vai melhorando, a gente vai embora do salão e vai correr pelo corredor. Ah, mas ela tá correndo, é uma criança com paralisia cerebral nível 5? É. E ela tá correndo. Para ela, a sensação dela tá se deslocando no espaço, não precisa nem dizer a carinha dela quando a gente vai falando, vai acelerar, vai acelerar. E a Manu vai curtindo demais. A criançada adora essa radicalização de movimento. Então, proporcione, vivencie. Mesmo que não seja o objetivo da tarefa final, a Manu aprender a correr sozinha. A gente sabe que não é para hoje esse objetivo, mas não tem por que você privá-la da vivência desses estímulos. Você pula de paraquedas para aprender a voar? Ou você mergulha com um cilindro porque você vai um dia virar um peixe? Não, você quer vivenciar aquilo. As nossas crianças também. Não esquece disso, tá? E aqui outras situações das crianças nível 4 e 5, um pouco inusitadas do que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de andadores. Então, o que é essa situação? Por exemplo, a Vitória aqui tá num parque aquático,
com o andador descalça, sentindo pisar na poça d'água. Ela tá no alinhamento, numa troca de passos com cadência, com ritmo? Não, não tá. Ela tá brincando com o pai dela no final de semana. Ela tá vivenciando estar em pé e sentindo e explorando o parque de formas diferentes. Então aqui a gente não está discutindo um uso massivo dessa base de suporte, por exemplo, para a prática da marcha. A gente está discutindo lazer, criar novas vivências e oportunidades de aprendizados variados. Então pense que existem essas possibilidades. Aqui o Jack, no vídeo do meio, a gente vê um carinha com todas as rodas liberadas, no Rifton Pacer também, aliás é o mesmo andador nos três, tá? Com todas as 4 rodas com direcional liberado, então baita controle que a criança tem que ter. Ele não tem todo esse controle, mas ele tá curtindo demais mexer o corpinho dele. Deixa eu parar a Vitória aqui pra gente focar no Jack. Então esse carinha aqui tá curtindo bolinha de sabão, catar bolinhas vão voando em volta dele, e ele vai tendo algum movimento conforme os pés dele empurram o chão. Isso é uma oportunidade de vivência e de aprendizado de outras estratégias que não é a marcha linear. E aqui o Joaquim, brincando para Dedéu no andador, na frente de uma piscininha de água. O andador ele está configurado em posterior estacionário, então ele está travado com os freios. Ele inclusive abriu aqui o apoio de tronco para que ele consiga chegar e pegar os brinquedos. Ele tem condição, controle motor para isso. Então ele está aqui brincando em um andador estacionário, que poderia fazer as vezes de um parapódio. Ah, mas a criança, às vezes a gente ouve que eu falo, bom, ok, tem uma base nisso, mas assim, é o real ou é o ideal, né? A vida como ela é, a gente sabe que é muito diferente. Por exemplo, eu teria uma solicitação motora muito maior se fosse os pais, se eu falasse para os pais, ah, mas aqui ele está muito acomodado no andador. É melhor que você segure ele para que ele brinque. É melhor para quem e para quê? Porque aqui ele está independente e tem um pai ou uma mãe com outro irmão, ou conseguindo brincar frente a frente com um olhar com ele, é muito melhor para ele do que você estar atrás segurando o corpinho dele. Então, utilizar dispositivos de tecnologia assistiva para essas possibilidades não é errado de forma alguma. São objetivos, você entender os momentos terapêuticos e aí as estratégias. Então, aqui são todas estratégias lindas para gerar novas vivências e criar oportunidade de aprendizado. Nada disso está errado. Dentro de um programa, você traçando objetivos. Então, de novo, é o conhecimento, é o seu raciocínio clínico para entender quando eu vou selecionar o ajuste para qual situação. Então, aqui não é porque é o Rifton Pacer que permite essa situação. Qualquer andador permitiria. A questão é, se você sabe o andador, você sabe a rotina da criança e as oportunidades que ela vai ter de vivência. Aí que é justamente tentar desvendar esse universo todo. Então a gente tem alguns fatores, né? Aqui a gente teve tudo lindo da criança brincando no parque e tudo. E às vezes acontece, não dá pra dizer que não acontece, acontece de não dar certo o andador. E existe esse estudo que eu acho interessante, que ele traz quais fatores que influenciam o uso do andador ou o não uso dele. Um deles é que a criança prefere outros meios de mobilidade. 38,9% dos terapeutas ou familiares que responderam esse questionário falaram que não deu certo o uso da criança com o andador porque ela prefere outros meios de mobilidade. Às vezes a criança é extremamente funcional na cadeira dela, uma cadeira manual, mas aquele cara toca a cadeira, tem independência, vai para todos os lugares sem um esforço exagerado. Por que ele vai utilizar o andador, por exemplo, na escola, se ele com a cadeira dele vai super independente, chega junto com todo mundo? Então aqui a gente pensar se existe um momento ideal para o treino com o andador e que ele não vai substituir as outras formas de locomoção onde o paciente desempenha de uma forma independente e com melhor qualidade. 33,3% das pessoas que responderam esse questionário falam que não conseguiram utilizar o andador de forma adequada por falta de pessoal para ajudar a criança. Então, lembrando que principalmente no começo do trabalho, né, da vivência com o andador, as crianças precisam estar sob supervisão. Aqui é claro que toda criança precisa estar sob supervisão de um adulto, mas é um risco enorme você soltar uma criança na sala de casa, por exemplo, com um andador, e ela não estar sob supervisão se essa criança não domina, por exemplo, chegar debaixo da mesa, na quina da parede. E isso acontece em vários acidentes.
com isso, muitas vezes, 33,3% das pessoas que responderam falaram que não conseguiram utilizar por falta de pessoal para ajudar a criança. Então, a nossa falha, muitas vezes, quanto terapeutas, é não orientar toda a família, não entender quem é assim, eu prescrevo andador, mando para casa e pronto, meu trabalho eu fiz. E aí, às vezes, você vê lá nos stories do Instagram da família, da criança, um andador todo errado e a criança, ou os pais chegam e falam assim, ele não sai do lugar, tem alguma coisa errada. Porque você não orientou, talvez, a avó que fica à tarde com a criança, a colocar no andador e fazer os ajustes adequados, acertar as alturas. A gente vai lá e às vezes marca com uma canetinha, com uma fita, alguma coisa, para quando ele desdobra o andador, que voltou da escola e foi para casa, por exemplo, desdobra ele estar bem adequado. Uma outra questão que influenciou muito o uso do andador foi falta de espaço para usar o andador, 22,2%. Aqui é um trabalho dos Estados Unidos. Você imagina São Paulo, grandes cidades, onde as pessoas muitas vezes moram em apartamentos muito pequenos. Considere isso quando você vai pensar na diferença de peso das estruturas, de tamanho da estrutura do andador, de facilidade de dobrar ele ou não. Ainda tem, o andador causa dor na criança, 11,1%, é um percentil mais baixo de dor e de tédio, um fator relatado também. Então, dor é inadmissível, não é para doer, não é para ser triste a situação de colocar no andador. Ah, não, mas você tem que aguentar mais um pouquinho, a criança não vai querer esse andador, ele pode até aguentar na sua frente se for uma criança muito, muito boazinha. Agora, a próxima vez que ele der de cara com esse andador, ele vai lembrar que machucou a virilha, que beliscou em algum ponto, que foi um apoio de tronco muito alto e que pegou em nível axilar e que ficou desconfortável. Então, dor não é para existir de forma alguma, reveja imediatamente. E o tédio porque não é colocar no andador e não fazer nada. Andar para quê? Lembra dessa frase? Ela se aplica o tempo todo. E aqui a gente tem variações do uso do andador. Falando em espaços pequenos, muitas vezes, eu moro aqui em São Paulo, minha clínica é aqui, então a gente tem, muitas vezes os pais já têm a cadeira, e aí eu quero prescrever um andador, e a criança também precisa ficar em pé. E aí, dá para fazer o 2 em 1 no andador? O andador pode virar parapódio, ser utilizado como ele? Dá, se você tiver observado aspectos de alinhamento, né, para o gerenciamento de deformidades. A gente precisa da ortostase com bom alinhamento biomecânico, alinhamento de base de suporte, descarga de peso adequada nos vetores, enfim. Se tudo isso está observado, por exemplo, aqui no caso do Filipinho, a gente estava jogando boliche do Fih com o pai dele. O andador dele era o Crocodile, na época, da marca R82, é um andador posterior, com apoio de antebraço, aqui em 2 vistas, tá? Então o andador está com a regulagem aqui de carga, então ele está estacionário, com direcional travado, ele está com talas extensoras, então garantindo descarga de peso simétrica e alinhada em base de suporte em membros inferiores e também coaptação de quadril, com o cinto utilizado aqui para melhorar o alinhamento do tronco, e aqui está associada a atividade de jogar a bola para brincar de boliche. Então esse andador, ele está sendo usado como parapódio nesse momento. Outras possibilidades, né? Você frear o andador para que ele seja um parapódio, travar a direção das rodas, pode apoiar num canto da parede, por exemplo, ou em frente a uma mesa de atividades. A criança pode estar lavando louças, fazendo situações variadas. Então, sim, pense nele como um dispositivo 2 em 1, que muitas vezes facilita a escolha da família na compra, né? E você entendendo esse contexto da família e o ambiente de uso, pode ser uma possibilidade. Outras opções, né? Então, mais ou menos pensando também como um parapódio. Aqui eu trago o caso da Helena. Quem me acompanha lá no Insta já viu bastante. Helena é radical, gosta de andar de skate, de patins, de brincar de muitas coisas. Aqui a Helena, ela estava começando a aceitar a descarga de peso em pé. E ficar parada para ela é chato pra dedéu. Ela não tolera ortostase estacionária. Então, a gente trabalha movimento, brincar, colocando aqui que não é um skate propriamente dito nesse vídeo, é aquela banquinha tartaruga, bolacha, dependendo da região a gente chama de uma forma, que é esse dispositivo aqui na foto, aqui. Na foto a gente vê melhor. Tá vendo? Um banquinho tartaruga, eu alinhei com elásticos, tala extensora, andador alinhadinho. E aqui o Paulão, que estava numa situação de pós-operatório imediato, sem possibilidade de tirar as talas extensoras, mas já com descarga de peso liberada. O Paulo tinha esse andador na época, que é o andador da Movicorp, é um andador de estrutura posterior, e o que foi feito aqui, a Darlene, fisioterapeuta dele, o que ela fez foi ajustar as alturas dos apoios
e brincar com ele pelo prédio, nesse momento imediato de pós-operatório, com um skatinho aqui embaixo, com 4 rodas giratórias liberadas, né? Ele está amarrado com faixas de neoprene aqui na estrutura, para que ele possa vivenciar o movimento e aproveitar esse momento para receber carga para a ortostase, que ele tem que pagar aqueles 60 minutos diários que a gente já falou que podem ser parcelados. E aí a gente tem outras formas também de utilizar dispositivos de marcha assistida. Aqui, esses vídeos são da marca Firefly, modelo UPSI. Então aqui, o que ele é, que eu mostrei para vocês em alguns vídeos, o FlexCorp Walking, que é a nossa marca brasileira. Existem outras pessoas que fabricam também, o que eu mais gosto que tem nas minhas clínicas é o FlexCorp Walking. Aqui, o UPSI da Firefly, que é uma empresa britânica, ele consiste em um colete com faixas em região pélvica ou de virilha, depende se você usa ele em paralelo ou em X, acoplado a terceiros por meio de um cinto. Então aqui está a criança, aqui é uma faixa que vai no adulto que está atrás da criança, e essas sandálias, elas têm 2 pés, lugar para 2 pés em cada sandália. Então é o pé do adulto e o pé da criança, ok? Esse dispositivo de marcha assistida, ele foi lançado já tem uns 12 anos no mercado. Primeiro, né, o UPSI, depois a gente já teve o brasileiro. E aí a gente observa que são formas também de dar assistência à marcha, liberar as mãos dos pais, por exemplo, num passeio em família aqui. Isso daqui substitui o andador? Não substitui o andador, eu vou explicar por que dessas propostas serem diferentes, mas não invalida todos os estímulos e oportunidades que essa criança tem aqui, lindamente, trocando passos com seu pai, por exemplo, nesse passeio em família. Deixa eu parar ali o vídeo para vocês verem esses detalhes, tá? Então aqui ela tá acoplada, o cinto, como a gente viu ali, acoplada em terceiros, no adulto. Esse cinto aqui você pode graduar a suspensão parcial de peso corporal e o direcionamento de passos acontece por meio do movimento da perna do adulto. Pode-se também dispensar a sandália se a criança tem uma movimentação ativa voluntária independente das perninhas, ok? Então não é obrigatório você usar a sandália o tempo todo, lembrem disso. Aqui o próximo vídeo. Essas situações, por exemplo, elas permitem essa interação linda com outras crianças, o brincar aqui, por exemplo, você levar para a escola, a criança ter acesso na altura de alguns brinquedos com os outros. Ela precisa de um treino mínimo para que o adulto esteja seguro, né? Tanto que a indicação de limite de altura vai mais ou menos na altura do umbigo do adulto. A gente não trabalha aqui amarrado com uma criança mais alta, por exemplo, porque isso te desestabiliza. Mas sim, é uma opção da gente ter uma troca de passos ativa ou passiva em ortostase, então uma bipedestação dinâmica. Por que eu digo que ele não substitui o andador? E isso é importante, que eu já recebi várias perguntas de colegas. A família já tem um walking, você precisa mesmo de um andador, né? Então aqui, vamos pensar juntos. Essa linda aqui tá maravilhosamente, esse carinha aqui, brincando em outras situações. Mas a gente vê que, deixa eu parar em uma situação aqui, ele está acoplado em terceiros, ele não tem tomada de decisão para onde ele vai, ele não tem independência e autolocomoção, que são algumas das propostas de você ter um andador. Então ele não substitui o andador, ele viabiliza a ortostase, mas sempre com um apoio assistido. Além disso, esse colete, ele não dá variação de apoios. Então, para algumas crianças, às vezes isso é demais, é muito apoio para uma criança que não precisa de tanto. Só pensar nisso, mas é um dispositivo muito bacana que viabiliza muitas vezes essas atividades e participações incrementadas na comunidade. E aí a gente vai começando um fechamento, lembra dos 6 Fs das F-words, as palavras favoritas? O último F, não menos importante, falava sobre o futuro. E a gente vai começar a pensar muito mais na discussão com colegas sobre envelhecimento. Essa duplinha aqui fantasiada para o Halloween, eu gosto muito de utilizar eles, porque eu quero que você olhe para o seu bebê ou para sua criança com paralisia cerebral que te procurou hoje e imagine esse cara idoso.
porque ele vai ficar idoso. A expectativa de vida das nossas crianças com paralisia cerebral, dos indivíduos com paralisia cerebral, tem aumentado muito a cada ano. Os estudos das últimas décadas já vão se desatualizando de forma rápida. A gente teve o advento da gastrostomia, a assistência médica de ponta, o controle de pneumonias, facilitação de respiração, aspiração em casa, serviço de home care, especiamento de bebidas e de comidas que muitas vezes causavam broncoaspiração, pneumonia de repetição, a questão também do olhar para a higiene, que eram as infecções oportunistas que levavam as nossas crianças a óbito. Existe um artigo muito interessante que fala das comorbidades mais comuns, né? As doenças cardiovasculares, que aqui quando a gente fala de andador, a gente fala muito sobre atividade física para eles. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares são um dos pilares, um dos maiores comprometimentos dos adultos com deficiência. Além disso, a gente tem dor com uma incidência muito grande, então a dor vem por conta de gerenciamento de deformidades que não deu certo ao longo das fases de vida, de estirão de crescimento da adolescência, por exemplo. E a gente sabe que encurtamento, luxação de quadril e escoliose geram dor, imobilismo gera dor. E também quando a gente tem menos oportunidades de participação social, a gente tem depressão. Altíssimos níveis de depressão nos adultos com deficiência. As artroses, osteoporoses, perda de massa muscular, diminuição de mobilidade também vem conversando sobre o que a gente fala da importância do estímulo à mobilidade. E a gente tem a malnutrição também, que já veio como um fator, assim, facilitando a resolução desse problema, por exemplo, as gastrostomias para os níveis 5. Mas também acompanhamento nutricional, que tem sido mais buscado pelas famílias e indicado pelos profissionais de saúde para as crianças com paralisia cerebral. A gente entender esses pilares para começar a pensar, puxa, a tendência é que tudo isso vem impactar o meu paciente conforme ele vai envelhecendo. E envelhecendo, quando a gente fala de paralisia cerebral, não é aqui quando ele já está grisalho. O envelhecimento precoce já é considerado a partir dos 20 anos de idade na população com paralisia cerebral. Então é importante lembrar disso. E aqui a gente começa a falar sobre algumas precauções para o uso do andador. Vou falar uma por uma aqui para ficar melhor para a gente. Use sempre sob supervisão de adultos. Então lembre que é perigoso uma criança ir numa quina de parede, embaixo da mesa, um degrau, uma escada. Sempre supervisione o seu paciente, o seu filho. Oriente os pais a supervisionarem os seus filhos. Evite risco de acidentes, né? A subluxação ou luxação de quadril. Ah, mas ela é contraindicação absoluta para a utilização do andador e de dispositivos auxiliares de marcha? Ela não é uma contraindicação absoluta, então precisa ser acompanhada pelo médico ortopedista. Você discutir com um colega ortopedista, existe algum percentil de migração de quadril? Eu não posso descarregar peso, mas eu posso trabalhar uma troca de passos com suspensão parcial de peso, por exemplo. Então discuta essas possibilidades. Aqui em terceiro, dor. Então a dor, avalie se tem algum acessório que está causando possível desconforto durante o uso do andador. Se é uma dor por alteração circulatória, o que está acontecendo que a gente precisa solucionar para que seja motivador e seja gostoso para a nossa criança estar no andador. As escolioses, elas acometem mais de 90% das crianças nível 5 paralisia cerebral. Elas não são contraindicações absolutas para o uso do andador. O que são precauções. E, inclusive, quando a gente vai destrinchando mais para frente a prescrição do andador, existem estratégias que você consegue, de uma forma assimétrica, facilitar o alinhamento, pelo menos no plano frontal, de troncos que apresentam uma escoliose. Então, elas devem ser acompanhadas pelo médico ortopedista e avaliada a postura e estratégia para minimizar as compensações e desalinhamentos que acentuem o desvio da coluna. Então, quanto você vai conseguir facilitar o alinhamento e reduzir a compensação ou agravamento do desvio escoliótico. E aí a gente tem DVC, a gente tem deficiência visual parcial ou completa. E isso acomete muitas crianças com paralisia cerebral, por exemplo. As estratégias de uso do andador anterior podem evitar acidentes, devemos orientar o ambiente de uso e direcionar nos treinos com pistas auditivas, existem bengalas, existem diversas estratégias que vão facilitar a utilização de andador para crianças com deficiência visual. A ausência de integridade visual não é um fator de contraindicação do uso de andador e do treino de marcha, ok? Então tudo aqui são precauções, coisas que a gente precisa ter em mente, mas que não vão contraindicar o treino de marcha. Ah, Rebeca, mas assim, quando não pode usar um andador? Puxa, eu vou dizer que é tão raro não poder ir para o andador, é sempre pensar
como ir para o andador, o que eu preciso fazer para adaptar o posicionamento, o ambiente de uso, o tempo de uso, a quantidade de suspensão, os ajustes dos acessórios. Então, assim, é muito mais você perguntar muitas vezes para o colega, para o médico, assim, mas por que eu não posso utilizar? Por que essa criança não pode treinar marcha? E daí, como você pode ajustar os apoios, por exemplo, de um andador para viabilizar o uso e essa vivência para atividade física. Gente, começando o nosso fechamento, então alguns lembretes importantíssimos, ok? Andar para quê? Todo mundo precisa de um motivo. Eu falei isso na aula 1 e repito na aula 2 e sempre vou repetir. Todo mundo precisa de um motivo para se movimentar. Você guie esse movimento. As crianças precisam de um motivo guiando o movimento, provocando o movimento espontâneo e prazeroso. Quando elas estão realmente engajadas e motivadas, a atividade voluntária, ela aparece e o movimento sai muito mais bonito. Seja lúdico, encoraje o movimento pelo brincar. Não é só o andar, não entre com chantagem, você só vai sair do andador quando chegar ali no papai. Sabe, seja lúdico, assim, faça com que a criança queira, sinta prazer em estar em movimento. Você pode precisar trabalhar alguns acessórios, alguns apoios para acolhimento, para que ela não se sinta sozinha, desamparada. Mesmo que você saiba que o andador não vai deixar ela cair, talvez a criança não saiba. Então, é muito comum essa fala, às vezes assim, o colega coloca a criança no andador e vem para longe, fala, ai que lindo, você tá sozinho. E a gente gosta, os pais gostam, mas a criança, ela fala, Jesus, estou sozinha. Isso pode ser assim, pavoroso para ela, lembre disso. Então, encoraje ela e acolha para que ela vá descobrindo os potenciais, as capacidades dela progressivamente. Seja paciente, dê tempo para a resposta, observe estratégias e adapte se necessário. Eu costumo dizer que assim, não é colocar no andador e sair andando. Esses primeiros contatos com o andador, a gente precisa ser muito sensível no olhar para entender o quanto a criança está tentando se movimentar. O que ali na configuração que eu coloquei está ajudando ou está dificultando. E também o timing de você esperar. Espera ela se descobrir. Coloca no andador e deixa ela brincar um pouquinho estacionária. E aí começa a pedir um passinho ou outro. Não vem já querendo uma corrida de 100 metros. Vamos observar os primeiros passos acontecerem. A tomada de carga, a autopropulsão e aquele susto que dá do primeiro passo quando eles quebram a inércia. Tá paradinho, de repente a criança dá um primeiro passo e ela se recolhe os pés do chão, ela faz reflexo de retirada, porque assim, ela tá apavorada de ter saído do lugar, se deslocado sozinha. Então seja paciente, dá tempo. A gente sabe que o que gera aprendizado é a repetição. Então promova a prática constante, progressão de tempo e de volume de repetições. É isso que vai gerar o aprendizado final. Deixar também um tempo para se habituar aos acessórios. Lembrar sempre que menos é mais. Aqui não é só falando de andador, não. Menos é mais quando você vai trabalhar uma gaiola, por exemplo, quando você vai trabalhar uma atividade sentado. Quanto menos eu conseguir colocar acessórios e ajudas que podem perturbar o meu paciente, mais chance eu tenho tanto dele aceitar esse posicionamento ou esse equipamento, e mais chance eu tenho também de depois transferir essa atividade que eu estou fazendo em um ambiente clínico para casa. Esses são alguns lembretes que a gente não pode esquecer. E aí a gente pensa assim, uma dúvida muito constante dos colegas. Puxa, Rebeca, mas eu não tenho todos os equipamentos especializados. Mesmo assim eu consigo fazer treino de marcha? O que eu tô fazendo nessa jornada se eu não tenho aqui uma clínica igual a sua, não tenho aqui um equipamento? Você consegue sem dúvida nenhuma. Eu gosto desse reloginho aqui porque ele lembra a gente que a tecnologia ela tá ali, ó, a 1000. Eu tô há 20 anos estudando essa história toda e não parei aqui para apresentar essa jornada para vocês e acabou o meu estudo. Continuo, porque cada vez que eu abro a internet, abro um artigo, converso com algum colega, vou em um congresso, tem novidade chegando no mercado. Então pense sempre que tem muita atualização e nós profissionais precisamos estar antenados nessa atualização. Mas isso não é para te desanimar de que você precisa compulsivamente comprar equipamentos. Lembra muito dessa frase aqui. Só equipamento basta? Eu correlaciono nessa situação aqui. Se você tem um carro, esse carro aqui de Fórmula 1, para você dirigir, não sei quem está assistindo aí é um piloto de Fórmula 1, eu não sou. Então o que eu vou conseguir fazer com esse carro é muito, muito diferente do que esse cara aqui vai conseguir fazer com esse carro. Então não é sobre o equipamento, é sobre a pessoa que está pilotando ele. Se eu pego uma criança, eu tendo conhecimento, tendo embasamento, tendo buscado atualização, eu consigo pensar muito além dos equipamentos que eu tenho. Quando eu vou transferir, às vezes, um atendimento para fora da minha clínica, eu não posso ser dependente de equipamentos.
Então, invista em conhecimento primeiro, para depois investir em equipamentos, ok? E sempre pense o que a gente da neurofuncional precisa proporcionar. O máximo de independência possível para o nosso paciente, no melhor alinhamento possível, que isso é o que todo mundo quer ou deveria querer, para que a atividade aconteça, mas a atividade tem que acontecer. Então, o alinhamento sozinho não é nada se não tiver com engajamento na atividade, ok? Oriente os pais a conduzir essas brincadeiras e facilitando o posicionamento. Os estímulos, eles estão ali em pequenas situações da rotina. Cria opções viáveis de reprodução do que você faz no seu ambiente terapêutico para a prática domiciliar. Traga dessa aliança terapêutica com a família a possibilidade de reprodução para que essa criança brinque também em casa, porque é lá que ela passa a maior parte do seu tempo. Oriente seus cuidadores nessa situação, ok? E sempre a gente pensar, algum movimento sempre vai ser melhor do que nenhum movimento. Então, o que é nenhum movimento? É um sedentarismo completo. E isso a gente já sabe que não é para acontecer de forma alguma e a gente precisa impactar isso. Aí eu vou tendo níveis de esforço que eu tiro minha criança do sedentarismo, mesmo que seja uma atividade leve. É uma caminhada leve, é arremessar uma bola, é uma interação de um boliche, é um movimento dentro da piscina. Daí eu já posso querer e devo querer, se a criança tem condição de responder a isso, uma atividade mais moderada ou vigorosa, que pouquíssimas crianças com deficiência conseguem atingir esse limiar de atividade, mas os dispositivos auxiliam muito. Então, alguma coisa fora do sedentarismo, você já está no lucro. Então, lembre que algum movimento que seu paciente consegue gerar voluntariamente é muito melhor do que nenhum movimento. E a gente tem várias opções, uma atividade como sentar e levantar, nadar, caminhar, correr, pedalar, arm circle, jogar bola, enfim, não se restringe só a essa lista, ok? Então a gente tem que colocar a nossa criançada para se movimentar. Mas lembrando que se movimentar, a forma de atividade física é uma coisa e a locomoção é outra. Então não existe somente a marcha com andadores, por exemplo, como forma de locomoção. É muito importante que a mesma criança, em alguns momentos, pode precisar de ajuste diferente e equipamento diferente. Então, às vezes eu posso pensar, puxa, eu vou usar uma suspensão para longas distâncias ou para uma corrida, por exemplo, no andador. Eu posso querer aumentar os desafios no terreno plano, reduzindo a altura do andador, ou em um momento terapêutico específico. Ou eu preciso também olhar para a fadiga, vou facilitar alguns apoios para evitar a fadiga. Mas sempre considere todas as formas de locomoção. Você prescrever uma cadeira para um bebê, para uma criança, ela não vai deixá-la preguiçosa para outras atividades. Ela vai ser funcional se ela tiver autolocomoção. Então pense nisso, mas isso não tira a necessidade da atividade física e do movimento. A gente precisa olhar para todos esses campos.